Acontecimento, uma viagem filosófica através de um conceito. De Slavoj Žižek. Quarta parada, os três acontecimentos da filosofia. Conexão 4.3. La vérité surgit de la méprise. Nota: a verdade surge do desprezo. Nota do tradutor. Fim da nota. Essa é a conexão propriamente hegeliana, motivo porque Hegel, o filósofo que fez a tentativa mais radical de considerar o abismo da loucura no cerne da subjetividade, é também aquele que levou a seu clímax insano o sistema filosófico como a totalidade do significado. É por isso que, por boas razões, Hegel representa para o senso comum o momento em que a filosofia enlouquece e explode numa louca pretensão ao conhecimento absoluto. Mas o argumento de Hegel aqui é muito mais refinado. Não que tudo seja loucura, mas que a normalidade, o domínio da razão, é uma autoanulação da loucura, da mesma forma que a norma da lei é a autoanulação do crime. No thriller religioso de G.K. Chesterton, O Homem que Foi Quinta-feira, o misterioso chefe de um departamento supersecreto da Scotland Yard é convencido de que, abre aspas, uma conspiração puramente intelectual iria em breve ameaçar a própria existência da civilização. Fecha aspas. Citação. Ele está certo de que os mundos científico e artístico estão silenciosamente envolvidos numa cruzada contra a família e o Estado. Formou assim um corpo especial de policiais que também são filósofos. É o trabalho deles acompanhar o início dessa conspiração, num sentido não apenas criminal, mas também de argumentação. O trabalho dos policiais filósofos é ao mesmo tempo mais audacioso e mais sutil que o dos detetives comuns. O detetive comum vai aos pubs para prender ladrões. Nós vamos a encontros sociais para detectar pessimistas. O detetive comum descobre a partir de um livro contábil ou de um diário que um crime será cometido. Nós temos de buscar a origem desses pensamentos ameaçadores que conduzem as pessoas, no final, ao fanatismo e ao crime intelectuais. Nota: G.K. Chesterton, The Man Who Was Thursday, Hardmonsworth, Penguin Books, página 44 a 45, fim da nota. Numa versão ligeiramente alterada dessa ideia, o crime político real seria denominado totalitarismo e o crime filosófico condensado na noção de totalidade. Uma rota direta leva da noção filosófica de totalidade ao totalitarismo político, e a tarefa da polícia filosófica é descobrir a partir de um livro com os diálogos de Platão ou de um tratado sobre o contrato social de Rousseau, que um crime político será cometido. O policial político comum vai aos encontros secretos para prender revolucionários. O policial filosófico vai a simpósios de filosofia para detectar proponentes da totalidade. O policial antiterrorista comum tenta detectar aqueles que preparam para explodir prédios e pontes. O policial filosófico tenta detectar os que pretendem desconstruir os alicerces religiosos e morais de nossas sociedades. Essa análise provocativa demonstra a limitação de Chesterton. Ele não está sendo suficientemente hegeliano. O que ele não percebe é que o crime universalizado não é mais um crime. Ele anula, nega e supera a si mesmo como crime e se transforma de transgressão em uma nova ordem. Ele está correto quando afirma que, comparados a um filósofo inteiramente transgressor, ladrões, bígamos, mesmo assassinos são essencialmente virtuosos. Um gatuno é um homem condicionalmente bom. Ele não nega a propriedade em si, só deseja ter mais dela para si mesmo e está, portanto, pronto a respeitá-la.
Entretanto, a conclusão a se extrair disso é que o crime, como tal, é essencialmente moral, que deseja apenas um reordenamento particular e legal da ordem moral global, a qual deve, em si, permanecer. E, num verdadeiro espírito hegeliano, dever-se-ia levar essa proposição da moralidade essencial do crime a seu reverso imanente. Não apenas o crime é essencialmente moral, abre parênteses, em hegelianês, um momento inerente ao emprego dos antagonismos e contradições internos da própria noção de ordem moral, não algo que perturbe essa ordem a partir de fora, como uma intromissão acidental, fecha parênteses. Mas a moral em si é essencialmente criminosa. Uma vez mais, não apenas no sentido de que uma ordem moral universal nega necessariamente a si mesma em determinados crimes, mas de modo mais radical, no sentido de que o modo como a moral, no caso de roubo, a propriedade, se afirma já é em si mesmo um crime. Propriedade é crime, como costumava dizer no século XIX. Isso significa que se deve passar do roubo como violação criminal particular da forma universal de propriedade a essa forma em si como violação criminal. O que Chesterton não consegue perceber é que o crime universalizado que ele projeta na ilícita filosofia moderna e seu equivalente político, o movimento anarquista, que visa a destruir a totalidade da vida civilizada, já existem sob o disfarce da norma da lei atual, de modo que o antagonismo entre lei e crime se revela como imanente ao crime, como o antagonismo entre crime universal e particular. Foi nesse sentido que Chesterton afirmou o caráter verdadeiramente subversivo, revolucionário até, da ortodoxia. Em seu famoso Uma Defesa das Histórias de Detetive, ele observa como esse gênero, abre aspas, mantém num certo sentido diante da mente o fato de que a própria civilização é o mais sensacional dos desvios e a mais romântica das rebeliões. O romance policial é baseado no fato de que a moral é a mais sombria e assustadora das conspirações. Fecha aspas, nota. G. K. Chesterton, A Defense of Detective Stories, em H. Haycraft, Organização The Art of Mystery Story, Nova York, The Universal Library, 1946, página 6. Fim da nota. Aí reside a matriz elementar do processo dialético hegeliano, a oposição externa, entre a lei e a transgressão criminosa, é transformada na oposição, interna à própria transgressão, entre transgressões particulares e a transgressão absoluta, que aparece como seu oposto, a lei universal. Esse argumento foi claramente apresentado por ninguém menos que Richard Wagner, que no rascunho de sua peça Jesus de Nazaré, escrita em algum momento entre o fim de 1848 e o início do ano seguinte, atribuiu a Jesus uma série de complementos alternativos aos mandamentos. Citação: diz o mandamento, não cometerás adultério, mas, digo-te, não casarás sem amor. Um casamento sem amor destrói-se assim que firmado, e quem tiver cortejado sem amor já terá destruído o casamento. Se seguires meu mandamento, como poderás obedecer-lhe, visto que este proclama que faça o que desejam teu corpo e tua alma? Mas casa sem amor e estará em discórdia com a lei de Deus. Pecarás no casamento contra Deus, e o pecado vinga-se em tua alma contra a lei dos homens, pois quebras os votos. Nota: Richard Wagner, Jesus of Nazareth and Other Writings. Lincoln, Nebre e Londres. University of Nebraska Press, 1995, página 303. Fim da nota. O verdadeiro adultério não é copular fora do casamento, mas copular num casamento sem amor.
O simples adultério apenas viola a lei a partir de fora, enquanto o casamento sem amor a destrói a partir de dentro, voltando a letra da lei contra seu espírito. Parafraseando Brecht, que é um simples adultério comparado ao adultério que é um casamento sem amor. Não é por acaso que a fórmula subjacente de Wagner, casamento é adultério, faz lembrar o lema do anarquista Pierre-Joseph Proudhon: propriedade é roubo. Nos turbulentos tempos revolucionários de 1848, Wagner não era apenas um Feuerbachiano celebrando o amor sexual. Nota: Ludwig Feuerbach, 1804 a 1872. Foi um filósofo alemão que rejeitava o idealismo de Hegel e defendia a plena afirmação da existência corpórea e sensual humana. Para ele, a religião é uma fantasia em que a humanidade projeta as suas melhores características. Fim da nota. Mas também um revolucionário proudhoniano, exigindo a abolição da propriedade privada. Assim, não admira que um pouco adiante na peça atribua a Jesus um complemento proudhoniano ao não roubarás. Citação: também esta é uma boa lei. Não roubarás, não cobiçarás os bens de outrem. Aqueles que não obedecem pecam, mas livro-te desse pecado, pois ensino. Ama a teu próximo como a ti mesmo. Significa que não armazenarás riquezas para ti mesmo, pois assim não estarás roubando do próximo e o fazendo ter fome. Pois quando tens teus bens salvaguardados pela lei dos homens, incitas o próximo a pecar contra a lei. Citação: Wagner, Jesus of Nazareth, Op. Cit., página 303 a 304, fim da nota. Essa guinada é a da distorção de uma noção para uma distorção constitutiva dessa noção. A guinada do roubo como distorção, negação, violação da propriedade para a dimensão do roubo, inscrita na própria posição da propriedade. Ninguém tem o direito de possuir plenamente os meios de produção. Sua natureza é inerentemente coletiva, de modo que qualquer afirmação de que isso é meu é ilegítima. Como acabamos de ver, o mesmo vale para o crime e a lei, para a passagem do crime como distorção, negação da lei, para o crime como suporte da própria lei, ou seja, a ideia da própria lei como crime universalizado. Deve-se notar como a unidade abrangente dos dois termos opostos, propriedade e roubo, lei e crime, é mínima transgressiva. Não é crime aquilo que constitui um momento de autoanulação da lei, ou o roubo que constitui um momento de autoanulação da propriedade. A oposição crime-lei é inerente ao crime. A lei é uma espécie do crime, a negação autorrelacional do crime, da mesma forma que a propriedade é a negação autorrelacional do roubo. É só contra esse plano de fundo que podemos apreender o que Hegel pretendeu com sua noção de saber absoluto. A fórmula aqui é: afaste a ilusão e você perde a própria verdade. Uma verdade precisa de tempo para empreender uma jornada através das ilusões a fim de formar a si mesma. Deve-se trazer Hegel de volta à série Platão, Descartes, Hegel, correspondendo à tríade objetivo, subjetivo, absoluto. As ideias de Platão são objetivas, a verdade encarnada. O sujeito cartesiano representa a certeza incondicional de minha autoconsciência subjetiva. E Hegel, que acrescenta a ele? Se esse subjetivo é o que é relativo a nossas limitações subjetivas e o objetivo é o modo como as coisas realmente são, o que o absoluto acrescenta a isso? Resposta de Hegel: o absoluto não acrescenta uma dimensão mais profunda, mas substancial.
ele inclui a ilusão subjetiva na própria verdade objetiva. A perspectiva absoluta faz-nos ver como a realidade inclui a ficção ou fantasia, como a escolha certa só surge depois da errada. Hegel assim nos manda virar pelo avesso toda a história da filosofia, que constitui uma série de esforços para diferenciar claramente a doxa, opinião popular, do verdadeiro conhecimento. Para ele, a doxa é uma parte constitutiva do conhecimento, e é isso que torna a verdade temporária e acontecimal. Esse caráter acontecimal da verdade envolve um paradoxo lógico empregado por Jean-Pierre Dupuy, um teórico contemporâneo francês da racionalidade e das catástrofes, em seu admirável texto sobre Um Corpo que Cai, de Hitchcock. Citação: um objeto possui uma propriedade X até o momento T. Depois disso, não é que o objeto não tenha mais a propriedade X, é que não é verdade que ele possuísse X em algum momento. O valor verdade da proporção o objeto O tem a propriedade X no momento T, portanto depende do momento em que essa proposição é enunciada. Nota: Jean-Pierre Dupuy. Quand je mourrai, rien de notre amour n'aura jamais existé. Palestra não publicada realizada no colóquio Vertigo et la philosophie, École Normale Supérieure, Paris, 14 de outubro de 2005. Fim da nota. Deve-se notar aqui a formulação precisa. Não é que o valor verdade da proposição o objeto O tem a propriedade X dependa do momento a que essa proposição se refere, mesmo quando esse momento é especificado. O valor verdade depende do momento em que a própria proposição é enunciada. Ou, citando o título do texto de Dupuy, abre aspas, quando eu morrer, nada de nosso amor terá jamais existido, fecha aspas. Se no casamento e no divórcio. O argumento mais inteligente em favor do direito ao divórcio, apresentado, entre outros, por ninguém menos que o jovem Marx, não se refere a vulgaridades ao estilo, abre aspas, assim como todas as coisas, as ligações amorosas também não são eternas, elas mudam no curso do tempo, fecha aspas, etc. Em vez disso, ele reconhece que a indissolubilidade está na própria noção de casamento. A conclusão é que o divórcio sempre tem um escopo retroativo. Não significa apenas que o casamento está agora anulado, porém algo mais radical. Um casamento deve ser anulado porque nunca foi um verdadeiro casamento. O mesmo vale para o comunismo soviético. É claramente insuficiente dizer que, na era Brezhnev, ele estagnou, exauriu seus potenciais, não se adequando mais aos novos tempos. O que seu miserável fim demonstra é que ele foi um impasse histórico desde o princípio. Esse paradoxo fornece a pista para as voltas e reviravoltas do processo dialético hegeliano. Tomemos a crítica que Hegel faz do terror revolucionário jacobino como um exercício de negatividade abstrata da liberdade absoluta, que não pode estabilizar-se numa ordem social de liberdade concreta e, assim, deve terminar na fúria da autodestruição. Entretanto, deve-se ter em mente que, na medida em que estamos lidando aqui com uma escolha histórica, entre a maneira francesa de permanecer com a ordem social católica e assim ser obrigada a se envolver com o terror revolucionário autodestrutivo e a maneira alemã da reforma, essa escolha envolve precisamente o mesmo paradoxo dialético elementar do que aquela, também a Fenomenologia do Espírito, 1807, entre as duas leituras de Espírito é um osso que Hegel ilustra com a metáfora fálica, o falo como órgão de inseminação ou como o órgão de micção. O argumento de Hegel não é que, em contraste com a mente empirista vulgar que só vê a micção,
a atitude especulativa adequada tem a de escolher a inseminação. O paradoxo é que a escolha direta da inseminação é a maneira infalível de errar. Não é possível escolher diretamente o verdadeiro significado, ou seja, deve-se começar fazendo a escolha errada, a micção. O verdadeiro significado especulativo surge apenas pela leitura repetida, como a consequência ou produto colateral da primeira leitura errada. E o mesmo se aplica à vida social, em que a escolha direta da universalidade concreta de um mundo de vida ético particular só pode terminar numa regressão à sociedade orgânica pré-moderna, que nega o direito infinito da subjetividade como característica fundamental da modernidade. Já que o sujeito cidadão de um Estado moderno não pode mais aceitar sua imersão em algum papel social particular que lhe confia um espaço determinado dentro do todo social orgânico, o único caminho para a totalidade racional do Estado moderno passa pelo terror revolucionário. Dever-se-ia eliminar sem remorso as limitações da universalidade concreta orgânica pré-moderna e afirmar plenamente o direito infinito da subjetividade em sua negatividade abstrata. Em outras palavras, o aspecto central da análise de Hegel do projeto do terror revolucionário envolvia a afirmação direta unilateral da razão universal abstrata, e como se destinava a perecer ante a fúria autodestrutiva, de vez que era incapaz de organizar a transposição de sua energia revolucionária para uma ordem social concreta, estável e diferenciada. O aspecto central de Hegel é, em vez disso, o enigma do motivo pelo qual, a despeito do fato de o terror revolucionário ter sido um impasse histórico, temos de passar por ele a fim de chegar ao estado racional moderno. Tomemos o paradoxo do processo de desculpar-se. Se eu ofendo uma pessoa com uma observação grosseira, a coisa adequada para eu fazer é oferecer-lhe uma desculpa sincera, e a coisa adequada para ela fazer é dizer algo como: obrigado, aprecio o seu gesto, mas não fiquei ofendido. Sei que você não quis dizer isso, de modo que não me deve nenhuma desculpa. A questão é que, evidentemente, embora o resultado final seja que nenhuma desculpa é necessária, é preciso passar por todo o processo de oferecê-la. Você não me deve desculpas? É algo que só pode ser dito depois que eu as peço, de modo que, embora formalmente, nada aconteça. O pedido de desculpas é proclamado desnecessário. Existe um ganho no final do processo, talvez até a amizade se salve. O processo dialético é, assim, mais refinado do que pode parecer. A noção padrão é que nele só se pode chegar à verdade final por meio de um percurso de erros, de modo que esses erros não são simplesmente descartados, mas anulados na verdade final, preservados nela como seus momentos. O que essa noção padrão deixa escapar é como os erros são anulados, negados, preservados, realçados, precisamente como supérfluos. Como é possível esse círculo de mudança do passado sem o recurso a uma viagem de volta no tempo? A solução foi proposta pelo filósofo francês Henri Bergson, 1859 a 1941. Evidentemente, não podemos mudar a realidade e materialidade do passado, mas o que podemos mudar é sua dimensão virtual. Quando surge algo radicalmente novo, esse novo cria retroativamente sua própria possibilidade, suas próprias causas, condições. Nota: para uma elaboração mais detalhada dessa linha de pensamento de Bergson, ver o capítulo 9 de Em Defesa das Causas Perdidas, de Slavoj Žižek, São Paulo, Boitempo, 2011. Fim da nota. Uma potencialidade pode ser inserida na realidade do passado, ou dela removida. Apaixonar-se muda o passado.
é como se eu sempre já amasse você, como se nosso amor fosse predestinado muito antes de nos conhecermos. Meu amor atual causa o passado que lhe deu a luz. Em Um Corpo que Cai, de Hitchcock, é o contrário que ocorre. O passado é alterado para que perca a objet A, termo com que Lacan designa o objeto inatingível do desejo. O que Scotty primeiramente vivencia em Um Corpo que Cai é a perda de Madeleine, sua amante fatal. Quando ele recria Madeleine em Judy e então descobre que a Madeleine que ele conheceu antes era Judy fingindo ser Madeleine, o que ele percebe não é simplesmente que Judy é uma farsa. Ele sabe que ela não é a verdadeira Madeleine, de vez que criou uma cópia de Madeleine a partir dela, mas que, por não ser ela uma farsa, ela é Madeleine. A própria Madeleine já era uma farsa. O objet A se desintegra, a própria perda é perdida. Temos uma negação da negação. A descoberta de Scotty muda o passado, priva o objeto perdido do objet A. O mesmo paradoxo temporal caracteriza todos os acontecimentos propriamente ditos, incluindo os políticos. A revolucionária alemã Rosa Luxemburgo estava muito ciente disso quando, em sua polêmica com o socialista Eduard Bernstein, apresentou 2 argumentos contra o medo revisionista de que o proletariado viesse a tomar o poder prematuramente, antes que as circunstâncias fossem adequadas. Citação: a transformação socialista pressupõe uma luta longa e tenaz, no curso da qual é muito provável que o proletariado sofra mais de uma derrota, de modo que, pela primeira vez, do ponto de vista do resultado final dessa luta, ele necessariamente terá chegado ao poder muito cedo. Será impossível evitar a conquista do poder do Estado pelo proletariado precisamente porque esses seus ataques prematuros constituem um fator e, com efeito, um fator muito importante, criando as condições políticas para a vitória final. No curso da crise política que vai acompanhar sua tomada do poder, no curso das longas e tenazes lutas, o proletariado vai adquirir o grau de maturidade política que lhe permitirá obter a tempo a vitória definitiva da revolução. De vez que o proletariado não está em condição de tomar o poder senão prematuramente, de vez que ele tem a obrigação absoluta de tomar o poder uma ou várias vezes prematuramente antes de conquistá-lo de maneira definitiva, opor-se à conquista prematura do poder nada mais é, no fundo, do que opor-se em geral à aspiração do proletariado de conquistar o poder do Estado. Nota: Rosa Luxemburgo, Reform or Revolution, capítulo 8. Citação do site marxist.org. Fim da nota. Não existe metalinguagem, nenhuma posição de fora a partir da qual a gente possa calcular quantas tentativas prematuras são necessárias para chegar ao momento certo. Por quê? Porque esse é um exemplo de verdade que surge da percepção incorreta. La vérité surgit de la méprise, como disse Lacan, em que as tentativas prematuras transformam o próprio espaço à avaliação da temporalidade. O sujeito pula à frente e assume o risco ao fazer um movimento antes que as condições deste sejam plenamente atingidas. Nota: é isso que talvez torne problemática a prática de curtas sessões de análise introduzida por Lacan. A ideia é clara. Lacan percebeu que, na sessão padrão psicanalítica de 50 minutos, o paciente apenas fica repassando e repassando coisas, e só nos últimos minutos, quando a sombra final de ser interrompido pelo analista se avizinha, é que ele ou ela entra em pânico e produz algum material valioso. Daí lhe veio a ideia: por que não pular simplesmente o longo período de tempo perdido e limitar a sessão aos últimos minutos, quando, sob a pressão do tempo, realmente acontece alguma coisa?
O problema aqui é: será que podemos mesmo ter apenas a produtiva parte final sem os 45 minutos precedentes de tempo perdido, que funciona como período de gestão do conteúdo que explode nos 5 minutos finais? Fim da nota. O envolvimento do sujeito na ordem simbólica curva o fluxo linear do tempo em ambas as direções. Envolve tanto precipitação quanto retroatividade. As coisas tornam-se retroativamente o que são. A identidade de uma coisa só emerge quando a coisa está atrasada em relação a si mesma. Em suma, cada ato é, por definição, muito adiantado e, simultaneamente, muito atrasado. É preciso saber esperar, não perder a calma. Se alguém age rápido demais, o ato se transforma numa passage de l'acte, uma violenta fuga para adiante a fim de evitar o impasse. Se alguém perde a oportunidade e age muito tarde, o ato perde sua qualidade de acontecimento, de intervenção radical, em consequência da qual nada continua como antes, e se torna apenas uma mudança local dentro da ordem do ser, parte do fluxo normal das coisas. O problema é que, é claro, um ato sempre ocorre simultaneamente cedo demais. As condições nunca são plenamente adequadas. A pessoa tem de sucumbir à urgência de intervir. Nunca há tempo suficiente para esperar, para realizar cálculos estratégicos. O ato precisa prever sua garantia e o risco de que vai estabelecer retroativamente suas próprias condições e, tarde demais, a própria urgência do ato sinaliza que chegamos muito tarde, que sempre deveríamos já ter agido. Cada ato é uma reação às circunstâncias que surgem porque demoramos muito para agir. Em suma, não existe um momento certo de agir. Se esperarmos o momento certo, o ato será reduzido a uma ocorrência na ordem do ser. É por causa dessa complicação temporal que, em Hegel, tudo se torna acontecimal. Uma coisa é o resultado do processo, acontecimento de seu próprio devir, e essa processualidade a dessubstancializa. O próprio espírito é, assim, radicalmente dessubstancializado. Não é uma contraforça positiva em relação à natureza, uma substância diferente que gradualmente irrompe e brilha através da matéria natural, inerte. Não é nada senão esse processo de libertar-se de. Hegel repudia diretamente a noção de espírito como uma espécie de agente positivo que acentua o processo. Citação: fala-se geralmente do espírito como um sujeito, fazendo algo além do que ele faz, como esse movimento, esse processo, como ainda algo particular, sua atividade sendo mais ou menos contingente. É da própria natureza do espírito ser essa vitalidade absoluta, esse processo provir da naturalidade, da imediação, para superar, abandonar essa naturalidade e voltar a si, e libertar-se, sendo si mesmo apenas quando para si, como um produto de si. Sua realidade sendo meramente que ele transformou a si mesmo naquilo que ele é. Citação: G.W.H. Hegel, Philosophie des subjektiven Geistes, Dordrecht, Riedel, 1978, página 6 e 7. Fim da nota. A reversão materialista de Hegel em Ludwig Feuerbach e no jovem Marx rejeita essa circularidade autorreferencial, descartando-a como um exemplo de mistificação idealista. Para Feuerbach e Marx, o homem é um Gattungswesen, ser genérico, que afirma sua vida tornando-se consciente de suas forças essenciais. O acontecimento hegeliano é, assim, incompleto. Estamos de volta à ontologia aristotélica de entidades substanciais dotada de qualidades essenciais.